Sem mais enrolações, pessoal, como é que vai funcionar a live de hoje? Eu trouxe aqui 10 questões, pessoais, 10 questões divididas em 6 conteúdos, nos 6 conteúdos que mais caem na OBF nível 1, na primeira fase da OBF nível 1, pessoal. E aí eu trouxe de uma a três questões de cada um desses conteúdos para a gente trabalhar as principais ideias que caem nesse nível, né? Todas as questões, pessoal, vieram diretamente do e-book que a gente preparou para vocês, então é só para vocês terem um gostinho do tipo de questão que vocês podem encontrar por lá. Lá é um e-book maravilhoso, galera. A gente selecionou aproximadamente 5 questões de cada conteúdo com um gabarito no final. Então, é um e-book que está show de bola para vocês revisarem e levarem algumas ideias a mais na caixa de ferramentas de vocês para a primeira fase e garantir a sua nota de corte. Né? Quer dizer, garantir a sua nota de corte para cima, né? Porque a gente espera que com a preparação que vocês estão tendo, que vocês tirem mais que a nota de corte, que vocês passem tranquilamente, né? Sem nem suar. Então vamos lá começar sem mais enrolações. Eu vou fazer assim. Vocês podem ir perguntando enquanto eu vou fazendo a questão, mas eu só vou olhar o chat no final da questão para não ter que ficar parando, abrindo e fechando o chat. Então eu resolvo a questão, no final eu dou uma olhadinha no chat para ver quem tiver dúvida. Mas vocês podem ir perguntando no meio da questão, não precisa esperar chegar no final não. Então vamos para a próxima. Nós estamos agora na nossa segunda live do nosso intensivo. Opa, passei sem querer. Nossa senhora. Calma. Nosso intensivo Olímpico BF 2022, o segredo para a Olimpíada Brasileira de Física. A live número 2 são 10 questões que você precisa saber no nível 1. Então, o que é que mais cai no nível 1, pessoal? Na primeira fase, as 6 matérias indispensáveis. Primeiramente vem dinâmica, com 26% da prova. Então, nós analisamos as últimas provas da UBF que tiveram e nós vimos que 26% das questões que caem são de dinâmica, galera. Então, pô, isso aí é mais que um quarto da prova. Mais que um quarto da prova é só dinâmica, galera. Por isso que é a matéria número 1 que você tem que estudar e se preparar. Que você tem que estudar para chegar preparados para a primeira fase. A segunda matéria é cinemática, com 25% das questões, também mais um quarto. Aí, se vocês perceberem, estudando dinâmica e cinemática, vocês já comem 50% da prova. Né? Eu não sei se vocês lembram da nossa primeira live que teve sexta-feira passada. Eu falei que geralmente a nota de corte é um pouco menos que 10 questões, então 9 questões, 8 questões, e a prova tem 20 questões, ou seja, você sendo muito bom em dinâmica e cinemática, você já garante 50 questões, ou seja, 50% da prova a nota de corte. Mas é bom, é claro, estudar as outras matérias também, porque vai que você é uma de dinâmica, uma de cinemática, ou vai que esse ano a prova é um pouco mais diferente e eles pesam mais nas outras matérias. Então é bom sempre estar preparado, porque nós temos logo em seguida conceitos básicos, que vem com 14,3% da prova, e conceitos básicos vêm desde definições até unidade de medida, lógica, regra de 3, por aí vai. Nós temos em quarto lugar gravitação, com 10,4% das questões. Depois, em penúltimo lugar, trabalho e energia, com 9,1%. E por último, termologia, com 7,8%. Nas questões vocês vão ver um pouquinho mais do que se trata cada um desses conteúdos. Então, vamos começar com as questões de cinemática. Eu trouxe aqui duas questões de cinemática para essa live, galera. E, assim, no geral, cinemática no nível 1, nós teremos MUV, ou seja, movimento uniformemente variado. MU, movimento uniforme. Velocidade relativa e cinemática vetorial. São os 4 subtemas que mais caem no tema cinemática. Então, vamos logo para a nossa primeira questão. Questão 1. Um professor de física, fanático por futebol, propôs aos seus alunos o seguinte problema. Na cobrança de uma falta, durante um jogo de futebol local, a bola foi chutada a uma distância de 30 metros do gol, com a velocidade de 108 km por hora, vetorialmente constante. Considerando-se que o tempo que o goleiro leva para se jogar e cair do lado direito da trave, evitando o gol, é o mesmo tempo que um objeto leva para atingir o chão quando solto do repouso de uma altura h. Desprezando-se todas as formas de atrito existentes na situação, determine essa altura em metros. Então, vamos partir aqui para a resolução.
Já vou pedindo de antemão desculpa pela minha letra, pela minha letra não, pelos meus garranchos. Quem já viu as minhas minhas aulas, né, minhas videoaulas na Smoke, já conhece que a minha letra é meio difícil. Isso aí é o que acontece quando você não faz caligrafia direito quando é criança, né, pessoal? Sai desse jeito a letra. Mas, assim, eu dei o melhor que dava. Eu acho que tá entendível. Se você olhar com carinho, você entende o que eu escrevi. Eu tentei, de vez em quando, também escrever usando o teclado mesmo, em vez da mesa digitalizadora, para dar uma ajudada nos olhos de vocês. Mas vamos lá. Então, a primeira questão. O que é que está acontecendo? Tem duas situações ocorrendo ao mesmo tempo. Um é o chute, que o cara que está batendo a falta, ele deu o chute, a bola vai para o gol. E o outro é o goleiro. Ele olhou para a direção que está indo a bola e ele pula em direção. Né? Então, são esses dois movimentos e a gente vai dividir então a questão em dois passos. Então, ó, primeiro passo, o tempo que a bola leva para chegar ao gol. Então, se a gente vai querer descobrir o tempo que o goleiro demorou para cair no chão, a gente tem que primeiro descobrir o tempo que a bola demorou para chegar no gol. Então, para iniciar, ele deu a velocidade da bola. Ele diz que a velocidade da bola está a 108 quilômetros por hora. E a gente, antes de tudo, vamos transformar isso em metros por segundo. Por quê? Porque ele deu a distância em metros e ele pede também a altura de queda, né? É a altura em queda entre aspas, porque não é a altura que o goleiro está caindo, e sim uma altura meio que proporcional, tipo, ele estaria caindo nessa altura, né? Ele pede esse tempo em metros, esse tempo não, ele pede essa altura em metros. Então ele está sempre trabalhando assim, então é bom a gente transformar tudo que a gente tem, todas as informações que a gente tem direto para o SI. Se vocês não lembram, o bizu para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo é dividir por 3,6. Então, do mesmo jeito que para transformar de metro para quilômetro a gente multiplica por 1000, por exemplo, para transformar de quilômetro por hora a gente também tem uma taxa de conversão. Então, para transformar de quilômetro por hora é dividir por 3,6. Para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Então, ó, como a gente quer em metro por segundo, então 108 km por hora dividido por 3,6. Isso aí vai dar 30 metros por segundo. E agora, para a gente poder descobrir o tempo, a gente vai usar a equação que define velocidade, né? Que velocidade é a diferença de espaço percorrido pelo tempo que se passou. Né? Então a gente vai passar esse tempo multiplicando essa velocidade, dividindo, para poder ficar que a diferença de tempo, ou seja, o intervalo de tempo que demorou da bola ser chutada até chegar nas mãos do goleiro, né? Até chegar no gol, nas mãos do goleiro, vai ser o espaço ele dá que é 30 metros. Se a gente voltar bem aqui, ó, 30 metros do gol, a distância do chute até o gol. E o tempo e a velocidade é 30 metros por segundo, como a gente calculou aqui em cima. Então, dividindo vai dar 1 segundo. Ou seja, a bola demora só 1 segundo para chegar do pé do batedor até o gol. Agora, no segundo passo, nós vamos calcular o tempo. Usando o tempo de queda, a gente vai calcular a altura de queda. Né? A gente sabe que o tempo de queda vai ser igual ao tempo que a bola chegou ao gol. Então, a gente vai desprezar o tempo de reação do goleiro, porque assim, em toda questão, a gente não consegue usar a física exatamente, a gente tem que fazer aproximações, né? Aproximações razoáveis. Então, como nessa questão ele não deu o tempo de reação do goleiro, ou seja, o tempo que o cérebro do goleiro demora para perceber qual direção o batedor chutou para poder ele pular naquela direção, a gente leva em consideração que no momento que o batedor chutou a bola, o goleiro também pulou ao mesmo tempo. Então a gente vai usar esse tempo de queda a gente vai usar o tempo da bola chegar até o gol como se fosse o tempo de queda do goleiro. Então a gente vai usar aqui a fórmula para o tempo de queda, H igual a GT ao quadrado sobre 2. Essa fórmula ela tem outros termos. Vocês conhecem mais provavelmente como o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? O pessoal às vezes chama até essa forma de sorvetão. Mas como a gente está considerando o espaço inicial igual a zero e ele começa do zero, né? Como se fosse uma queda livre, então a gente só tem gt ao quadrado sobre 2, só temos esse termo. Então, a altura igual a gt ao quadrado sobre 2, a gravidade, como ele não deu a gravidade, a gente vai usar ela sendo 10,
de tanto fazer a questão, vocês vão meio que decorar que geralmente a gente usa gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, mas no caso da UBF, na capa da prova, vem uma folha de dados, né? Então eles devem dar a gravidade lá. Então não se preocupe que não precisa decorar a gravidade. Eu usei aqui porque eu já tinha aqui na cabeça, mas na prova, na UBF no dia, ele vai sim dar o valor da gravidade. Então nós temos 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo, que a gente viu que era 1 segundo ao quadrado, sobre 2. Isso então vai dar uma altura de 5 metros, né? De 10 dividido por 2, 5 metros. Então a alternativa correta é letra A, 5 metros. É a nossa resposta. Então, essa foi a primeira questão. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu abrir aqui o chat. Bom, deixa eu ver. Tranquilo? Beleza, então, nenhuma dúvida, então já vou passar para a próxima questão. Que bom que vocês estão entendendo, se vocês entenderam, quer dizer que vocês estão estudando, quer dizer que está valendo a pena o esforço de vocês. Mas vamos então para a nossa segunda questão de cinemática e a última também, depois vamos para a dinâmica. Questão 2. Um funil tem uma área de entrada 4 vezes maior do que a área de saída, como indicada a figura. Um fluido em seu interior escoa de modo que seu nível baixa com velocidade constante. Se esse nível diminui de uma altura h igual a 9 centímetros no intervalo de tempo de 3 segundos, a velocidade com que o fluido abandona o funil na saída tem modo igual a. Então, essa questão é uma questão bem legal, com uma ideia um pouco diferente, porque a gente está acostumado com cinemática, né? Imaginar um objeto com uma certa velocidade, a gente vai mexer com velocidade, com aceleração às vezes, mas aqui tem uma diferença o quê? Que é um líquido escorrendo e a área de seção transversal dele vai mudar. Então você pode até pensar que isso aqui é hidrodinâmica, não é cinemática, que é outra matéria, mas na verdade, no fundo, é apenas cinemática, pessoal. É cinemática disfarçada de hidrodinâmica. Então vocês vão ver que a gente vai fazer só com cinemática isso aqui. Então, ó, primeiro eu fiz aqui um esboço do que está ocorrendo, né? Então, nós temos aqui o nosso funil, a altura inicial da água é aqui. Depois de um tempo de 3 segundos, a água desceu essa altura aqui, ó, desceu 9 centímetros. E porque ela desceu, vai sair também um cilindro de água, né? Então, a água está vindo aqui, ela escorre por aqui, ela afunila por aqui e cai meio que um cilindro de água. Eu dei esse espacinho aqui, né, só para facilitar a gente olhar na figura esse tamanhozinho Hzão, mas na verdade ele estaria colado, né? Porque é um processo contínuo. Essa colunazinha de água está sempre aumentando. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a conservação do volume. Então, a água ela não pode desaparecer do nada. Então, toda a água que diminuiu daqui, ou seja, toda a água que saiu de dentro do funil, ela teve que ir para fora. Então, ó, esse cilindro aqui que tinha antes, né? Porque a gente tinha antes esse cilindro aqui. Que é demarcado por esse pontilhado aqui em cima e essa linha cheia aqui embaixo, que era a água que tinha antes, esses 9 centímetros que tinha antes e que não tem mais. Então a água que desapareceu aqui de cima é a mesma água que surgiu aqui embaixo, né, que saiu desse funil. Então, a gente vai igualar esses dois volumes para conservar o volume de água que tinha e saiu do funil. Então, aqui em cima a gente tem o volume desse cilindro, que é o que? É base vezes altura, o volume de um cilindro. Então, a base eu vou chamar de 4Azão, né, já que na questão ele diz que a base aqui de cima é 4 vezes maior do que a seção transversal aqui de baixo. Então, 4Azão vezes a altura, que é o Hzinho, vai ser igual a seção transversal aqui de baixo da boca, que é só o Azão, vezes o Hzão, que eu chamei que é a altura da coluna de líquido que saiu do recipiente. Então, eu corto Azão com Azão, vai ficar aqui o Hzão, vai ser 4Hzinho. E o Hzinho é 9 centímetros, então 4 vezes 9 vai ser 36 centímetros. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo vai ser a gente calcular, então, a velocidade de saída, que é o que ele quer na questão. A velocidade de saída vai ser quanto o líquido percorreu aqui embaixo sobre o tempo. O líquido, a distância que ele percorreu foi Hzão, ou seja, foi a altura desse cilindro maior. E o tempo que demorou para se formar esse cilindro, para ele cair isso aí, é o mesmo tempo que demorou para sair
para sair esse volume aqui, esse cilindro. Então também vão ser 3 segundos. Então a velocidade de saída serão 36 centímetros dividido por 3 segundos. Ou seja, a velocidade de saída é 12 centímetros por segundo. Aí, já antecipando uma dúvida que vocês podem fazer pô, não tem gravidade aqui fora? Esse cilindro, na verdade, ele não ia estar caindo com uma velocidade, deixa eu ver, acelerada? Ele não ia estar acelerando a água aqui? Pois é, ia estar sim, sendo que esse cilindro aqui, na verdade, não é o que você está vendo, não é o que está saindo do funil. Na verdade, isso é uma representação da água que saiu. Né? Então, ela saiu nesse formato. Depois ela acelera, ela cai, ela também vai afunilar. Né? Então, esse diâmetro, né? Essa seção transversalzinha, enquanto ele cai, ela vai também diminuir. Eu não sei se vocês já ligaram a torneira da casa de vocês. Não sei se vocês já perceberam que o feixe de água que sai, ele tende também a afunilar, né? A diminuir de diâmetro. Isso aí por causa da tensão superficial e por outros motivos aí. Então, mas isso aí, nada disso a gente está levando em conta. Por quê? Porque isso aqui é só um modelo para a gente calcular a velocidade de saída, né? Então, a gente está considerando que o líquido ele não está nem caindo, né? A gente está considerando que o volume de cima está saindo e embaixo está se formando um cone, tá? Quer dizer, um cone não, um cilindro, está se formando um cilindro. E esse cilindro ele não está caindo, ele não está acelerando, não. Por quê? Porque a gente só quer calcular a velocidade da saída do líquido. A gente não quer saber qual a velocidade o líquido tá quando cair 2 metros, 3 metros, ou depois de tantos segundos caindo. Não. Ele quer saber a velocidade de saída. E a gente pode sim usar esse artifício de tipo, água aí caindo e ir formando um conezinho, entendeu? E formando um conezinho, não, desculpa, um cilindrozinho. E, portanto, a gente calculou 12 centímetros por segundo. Resposta é o item D aqui, ó. D de dado, 12 centímetros por segundo. Uma espécie de uma curiosidade, na verdade um conselho para vocês, é que vocês também se preocupem, eu era para ter explicado isso na questão 1, mas eu estou explicando agora, se preocupem com a organização de vocês. Vocês vão resolver no papel, é bom vocês organizarem bem a solução de vocês, em vez de fazer aqueles garranchos de resolve uma questão aqui, a 2 lá embaixo, a 3 lá em cima, uma questão em cima da outra. Eu já tive um amigo que ele resolvia de lápis, e depois ele resolvia outra questão de caneta por cima para aproveitar mais o papel. Então ficava uma bagunça maluca em cima. E eu não recomendo vocês fazerem isso, essa bagunça, porque vocês podem se perder. Se vocês errarem alguma coisa, ou se quiserem revisar a resposta, vocês acabam se perdendo nas contas, perdendo na solução. Então é sempre importante ter organização. Treine a organizar, porque na hora da prova vai sair quase que assim, naturalmente. Então, ó, colocar, tipo, sei lá, conservação de volume. Aí você já sabe que a conta que vem depois vai ser conservando o volume. 2, velocidade de saída. Aí você sabe que a conta que vem depois vai ser velocidade de saída. Circula a resposta de vocês para bater o olho e já ver. E bota também a letra, né, para vocês poderem achar depois. E isso é importante não só na primeira fase, para vocês mesmos se organizarem, como também na segunda e terceira fase. É importante não só para vocês se organizarem, mas também para o corretor entender o que vocês estão fazendo. Então vocês têm que lembrar que o corretor da segunda à terceira fase, né, já dando uma prévia do que vai vir no futuro, quando vocês passarem para a segunda e terceira fase, porque vocês vão passar, né? Quem vai corrigir a prova de vocês vai ser um corretor que é humano. Então, tipo, ele tá cheio de prova para corrigir, ele tem que entender o que você escreveu, quais são os passos, onde é que tá a resposta. Então, você colocar os passos bonitinho ajuda ele a entender e dá até gosto de dar os pontos. Então, quanto mais você facilitar a vida do corretor, mais ele facilita a sua vida, ou seja, mais fácil ele dar mais pontos para você, inclusive pontos parciais, né? Às vezes você erra a resposta final, sendo que você acerta alguns passos, você acerta algumas contas, e ele dá algumas gaivotas, alguns scores, mesmo que não tudo. E também, ó, circular a resposta é importante, né? Porque às vezes o corretor, ele bateu o olho no quadradinho com a resposta, viu que tá certa, às vezes ele já dá direto todos os pontos e não tem que ficar caçando se você acertou ou errou. Então são dicas de ouro aí, principalmente para a segunda e para a terceira fase, que vai ter um corretor olhando a sua resposta, mas também para a primeira fase, para você mesmo se organizar. Então vamos aqui agora. Primeiro, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Boa noite. Thiago falou, eu sou tanto desorganizado que até desisto de tentar revisar as contas.
Cara, acontece demais. Eu também era muito desorganizado. Eu costumava fazer uma questão em cima da outra. Tem esse amigo meu que escreve de caneta em cima do lápis, né? Eu já escutei uma lenda que até teve uma prova que ele escreveu. Foram três camadas. Foram lápis, caneta azul e depois caneta preta por cima. Ou foi vermelho e preto depois. Mano, uma bagunça, uma bagunça. E, mano, você se perde aí. Então, você treinando a sua organização sai naturalmente. Você nem perde tempo para organizar. Você naturalmente bota conservação de volume, faz as contas, velocidade de saída e faz bonitinho, né? Então é bom sempre dar uma treinada. Mas como não tem dúvidas, vamos passar então aqui para a próxima sessão, que agora vamos falar sobre dinâmica, galera. O conteúdo mais importante da prova, o que mais cai. Então, dinâmica. Nós temos os subtópicos que mais aparecem são leis de Newton, né? F igual a ma, basicamente. 2, blocos acelerados. Então, bloquinho em polia, bloquinho acelerando, bloquinho com corda, né? Trações, né? Basicamente corda, fios, polias, aí atrito. Então, por exemplo, uma superfície com atrito. E, por último, molas. Então você tem uma mola, a mola ela tem uma força proporcional ao deslocamento da mola, né? Ou uma compressão, uma distensão e por aí vai. Então eu trouxe aqui três. É claro que não dá para eu contemplar todos esses conteúdos nas poucas três que a gente tem aqui, mas dá uma olhada lá no e-book que tem mais questões para você treinar dinâmica. E se quiser mais questões ainda, aí você dá uma olhada ou no Tópicos, que aí é questão infinita, ou então no curso da Dismol, que a gente também traz lista de exercício e aulas para você estudar dinâmica. Mas vamos lá para as três questões. Então, primeiro a nossa terceira questão da aula de hoje e primeiro dinâmica. Deixa eu tomar um golinho d'água antes de começar a ler. Dois corpos A e B de pesos iguais a 10 newtons cada estão suspensos por os fios R e S. Faltou o que eu acho, os fios. Conforme indica a figura. Os fios têm pesos desprezíveis. Corta-se o fio R. As intensidades das forças de tração no fio S antes e após o fio R ser cortado durante a queda livre dos corpos são respectivamente. Então, ó, qual é a situação? O sistema estava preso no teto aqui, aí ele quer primeiro saber qual a força de tração no fio S quando está preso. Aí depois eu pego uma tesoura, corto o fio R, eles começam a cair queda livre e eu quero saber qual a nova tração que tem aqui no fio S. Vamos então para a solução. Então, ó, primeiro passo, antes de cortar o fio R, vamos analisar como é que é. Então, toda a questão dinâmica, toda, eu vou começar desenhando a situação e botando um diagrama de forças, para eu ver quais forças estão agindo sobre o meu sistema. Então, eu desenhei aqui o sistema, o A, o B, as forças tudinho, mas eu só vou ligar para as forças em B, porque só vai ser necessário eu olhar para as forças aqui de B. Então, ó, o B, eu tenho o peso dele agindo sobre ele, puxando ele para baixo, e eu tenho a tração puxando para cima, que eu chamei de TS, né? A tração no fio S, que é esse aqui do meio. Então, tem o peso puxando para baixo, tem uma tração, né, a força devida a esse fio puxando ele para cima, e ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, por quê? Porque ele não está nem caindo, nem subindo, nem nada, ele está parado, né? Ele está em repouso. Portanto, a gente vai equilibrar as forças. Nós vamos igualar as forças puxando para baixo das puxando para cima. Então, para cima nós temos o TS e eu vou igualar ao peso que tem 10 newtons. Ou seja, já encontrei de cara a tração antes de cortar, né? TS vai ser igual a 10 newtons. Eu nem precisei olhar as forças no bloco A. Por isso que é muito importante você analisar com calma a situação. Porque se eu fosse, por exemplo, olhar as forças no bloco A, eu ia fazer conta à toa. Eu podia olhar de cara para o bloco B e descobrir o TS, que é 10 newtons. Então, olhando aqui, ó, eu já descarto o item B e o item D. Eu sei que só pode ser o A, o C ou o E. Aí agora, 2. Depois de cortar o fio. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. 2. Depois de cortar esse fio. Então eu já cortei, ó, que o teto não está nem mais aparecendo. Eles estão caindo em queda livre. Então o que acontece? Vamos colocar força nos dois corpos. Então, ó, vamos fazer primeiro o F igual a MA, né? Dessa vez eles não estão mais em equilíbrio, porque eles estão caindo, né? Eles estão acelerando para baixo. Né? Mas vamos primeiro então fazer o F igual a MA do A e depois do B e ver o que a gente consegue tirar desse sistema de equações.
né? Porque esse é o segundo passo de qualquer questão de dinâmica. Então, qualquer questão de dinâmica, você vai primeiro fazer o diagrama de força. Então, você faz um desenho da situação, coloca as forças, depois você escreve as equações. Se você tiver, se você tiver, se você precisar de mais equações, você pode usar vínculos, né? Aí vínculos, nessa questão não vai ser preciso, mas vínculos é tipo um vínculo geométrico ou um vínculo da normal, da tração, ou outros que em outras questões pode usar, né? Não é o caso dessa, e depois você resolve o sistema e encontra o que você está procurando. Então, ó, primeiro, F igual a MA no bloco A. Nós temos, puxando para baixo, nós temos o peso e a tração. Então, os dois estão somando. A força resultante no A é o peso mais tração. E a gente vai igualar ao quê? F igual a MA. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante para baixo, pressão, peso mais tração. P mais T vai ser igual a MA. Agora, vamos olhar o F igual a MA para o bloco B. Então, a força de tração nele, diferentemente do A, tá puxando para cima, ó. Ela tá puxando aqui para cima, porque o fio nele tá puxando para cima, né? Ele tá preso em cima do bloco. Então, nós teremos para baixo a pressão e para cima, a pressão não, desculpa. Eu tô acostumado a usar P para pressão, acabei falando errado, mas P de peso. Então, vai ter o peso para baixo e nós teremos a tração para cima. Como a gente está colocando o nosso referencial para baixo, né, a aceleração está para baixo, eu escolhi botar o P como positivo e como a tração está no sentido contrário, eu boto um negativo, né? Ela está contrário ao sentido que eu escolhi ser o positivo. Então, P menos T vai ser igual a massa vezes a aceleração do B. Aí surge a pergunta, por que eu coloquei o mesmo MA? Bom, a questão diz que eles têm, o peso deles são iguais. Se eles têm o peso igual e os dois estão no mesmo campo gravitacional, ou seja, eles estão os dois na Terra, a gravidade é a mesma. Então, para eles terem um peso igual, eles têm uma massa igual. Então, a massa dos dois é igual. E a aceleração? Por que eu coloquei a aceleração deles igual? Ora, por causa do fio. O fio, ele está ali justamente para juntar os dois e não deixar um acelerar mais do que o outro. Então, se o B, por exemplo, acelerasse mais do que o A, o fio ia aumentar de tamanho, o que não pode. Ou então, ou o fio rompe, ou ele aumenta de tamanho. Então, isso não pode acontecer. Então, isso ele garante que a aceleração dos dois seja a mesma. Então, vamos lá. Então, nós temos esses dois temas de equações. Eu podia isolar alguma variável e jogar no outro, mas tendo um pouquinho de criatividade, eu vi que eu posso pegar uma equação e subtrair da outra. Isso mesmo. Então, eu pego uma equação, subtraio da outra, e tudo que está aqui em cima, por exemplo, tudo que está desse lado igual aqui, eu subtraio do que está aqui. Tudo que está daqui, eu subtraio do que está aqui. Aí vai ficar P menos P, corta o P saiu. T menos T, aí menos com menos dá mais, então vai ficar T mais T, dá 2T, e o MA corta com MA, MA menos MA dá 0, então 2T igual a 0, passo 2 dividindo, vai dar que a tração é igual a 0. Então, olha só, a tração da minha corda é 0, ela não está tracionada. A corda não está fazendo nenhuma força. Se você tirasse essa corda no meio, os dois blocos iam cair exatamente igual. O que faz muito sentido, porque eles estão no mesmo campo gravitacional, então eles têm a mesma gravidade, eles estão numa mesma gravidade, ou seja, eles estão caindo com a aceleração da gravidade. Esse A aqui, essa aceleração A, na verdade é G. Eles estão caindo com a aceleração da gravidade, eles estão em queda livre, não tem nenhuma força agindo nesse sistema. Por isso, como eles estão caindo com a mesma aceleração, então não tem por que a tração fazer alguma força para deixar os dois blocos ainda juntos. Porque eles já estão caindo juntos, com a mesma aceleração, mesma velocidade, tudo igualzinho. Por isso que a gente encontrou esse resultado, que a tração ia ser 0. Então a resposta aí a tração inicialmente é 10 newtons e depois passa a ser 0 newtons. Alguma dúvida, galera? Thiago, o cara tem que ser uma lenda para errar essa aí. Então, tem. A primeira fase, ela não tem como característica da primeira fase questões muito difíceis. Ela preza mais
pela variedade. Então, tipo, ela, como tem 20 questões, ele quer mais saber se você sabe um pouco de cada conteúdo do que pegar uma questão de físico mais mirabolante. Então, você sabendo o básico de cada conteúdo, né, o básico desses 6 conteúdos que a gente falou, que cai mais, dinâmica, cinemática, acho que são conteúdos conteúdos básicos, esqueci o nome que a gente deu, para conteúdos aleatórios, tipo, unidades de medida, lógica, regra de 3, por aí vai, gravitação e potência e energia. E qual é o último que tem também? E termologia, você sabendo esses 6 conteúdos, você já se garante. Sabendo o básico de cada, você se garante na primeira fase. Aí é estudar ideias mais difíceis, mais diferentes, mais criativas para a segunda e terceira fase. O Thiago Garcia perguntou: eu poderia dizer que o bloco B em relação a estar em inércia? Opa, me corrigiram também, conceitos iniciais, isso mesmo. O conceito básico que eu falei era conceitos iniciais, foi mal. Mas respondendo a pergunta, Thiago Garcia, eu poderia dizer que o bloco B em relação ao A está em inércia? Sim, isso mesmo, você poderia assim dizer. Como os dois estão caindo com a mesma aceleração e eles começaram a cair ao mesmo tempo e da mesma velocidade inicial, ou seja, do repouso, né? Os dois começaram a cair em queda livre do repouso, então, em relação a um deles, o outro está parado. Ou seja, se você tivesse em cima do bloco B, olhando para cima, né, se você tivesse sentado no bloco B, olhando para o bloco A, você ia ver o bloco A parado, ia estar parecendo que ele estava parado. E se você estivesse no bloco A, olhando para baixo, para o bloco B, você ia parecer que o bloco B estava parado, ia parecer era que a Terra estava indo para cima e o bloco B estava parado. Então, sim, eles estão inércia em relação ao outro. Queria estar no nono e saber da existência da UBF. Cara, esse é um negócio, eu acho que é uma das coisas que mais pega em Olimpíada, que tem muita gente que não sabe. É um negócio muito legal, que abre muita oportunidade, mas que falta muita gente não sabe, porque às vezes falta divulgação, às vezes falta os colégios falarem, então às vezes isso fica muito nichado para colégios grandes, então às vezes os mesmos colégios grandes que sempre pegam as medalhas, que sempre vinham a maioria dos participantes, então é por isso que um dos objetivos da DSMOC, e eu acho que um dos objetivos que era para ser de qualquer um que faz a Olimpíada, não só a gente que tem um curso, mas qualquer um que faz a Olimpíada, é divulgar a Olimpíada para que mais pessoas venham para esse mundo, né? Então, pô, fala pro seu amigo, fala pra sua família, fala pro seu primo, ou pede pro seu coordenador, pro seu professor divulgar na sala de aula, cara, que é muito legal, né? Inclusive, como eu falei na live de sexta, quantos mais amigos seus no colégio tiverem fazendo a UBF, melhor para você, porque te dá motivação para estudar. Vocês estudam juntos, vocês se ajudam em questões, tiram dúvida um do outro, é uma motivação para vocês se verem crescerem juntos, a evolução de vocês. Então, realmente é um problema da Olimpíada não ter mais gente que conhece essa Olimpíada e não ter meios para se preparar para ela. Então, vamos agora para a questão de número 4, a segunda questão de dinâmica. Então, dinâmica no nível 1, questão 4. Qual a relação entre os vetores representados M, N, P e R na figura? Mais um golinho aqui da minha água. Então, vamos aqui para a solução da questão 4. Essa é uma questão bem rápida, ela é bem rápida mesmo, mas pode te pegar um pouco se você não souber o básico sobre vetores, né? Então é muito importante, isso aqui é mesmo para testar se você sabe como vetores funcionam. Então eu vou primeiro usar essa figura que está mais bem desenhada que a minha, né? A minha tá só os rabiscos, mas o que está acontecendo? Tem esses 4 vetores, ele quer saber alguma relação que existe entre esses 4. Então aí existe um pouco de criatividade, né? De visão para você poder ver que, ó, se você juntar PR e MN, né, o P com R e o M com N vão dar o mesmo vetor. Então, ó, qual é a definição de soma de vetores? Né? Para você somar vetores, você pega a bundinha de um vetor, né, a bundinha aqui, e junta com a cabeça do outro e vai juntando todos os vetores até dar o final, até juntar todos. E aí, para conseguir o vetor resultante, você pega a bundinha, né, a parte de trás do primeiro vetor e junta com a seta, né, a cabeça do último vetor. E isso dá o nosso vetor resultante. Então, ó, se eu juntar o P e o R, como é que vai dar? Ó, o P e o R eles já estão aqui, ó, bem juntinho, né? Eu já tenho
o início do vetor R junta aqui, ó, junta aqui com a seta do vetor P. Então, para somar eles, é só, como eles já estão alinhadinhos aqui, ó, né, na sequência, para eu conseguir o vetor resultante P mais R, é só eu ligar aqui, ó, do início do P, ou seja, do inicinho aqui, até o final do R, ou seja, até a seta do R. E aí, para o M mais N, é a mesma coisa. Então, o M está aqui, ele começa aqui, vem aqui a seta dele, e na seta dele eu já tenho aqui o início do N. Aí eu ligo, aí vem para cá. Então, como eles também já estão bem alinhadinhos, para eu fazer M mais N, também é só ligar o início do M, que coincidentemente também é o início do P, e ligar até aqui, ó, o final do N, né? A cabecinha do N, que coincidentemente também é o final do R. Ou seja, vocês estão vendo que P mais R vai dar o mesmo vetor que o M mais N, é o mesmo vetor. Ele tem eu desenhei eles, tipo, afastadinhos, né, pra gente conseguir ver os dois, mas se eu fosse desenhar eles certinho, ia ficar um em cima do outro, porque eles têm o mesmo início e o mesmo final, ou seja, eles têm um vetor é definido por magnitude, que é como se fosse o tamanho dele, direção e sentido. Né? Direção é como se fosse norte-sul, leste-oeste, e sentido norte ou sul. Né? Então, qual o sentido que ele está numa certa direção. Então, esses dois vetores, P mais R e M mais N, têm o mesmo magnitude, né? Porque eles começam no mesmo ponto, terminam no mesmo, então eles têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma direção, né? Porque pô, um está em cima do outro, né? Igual, e o mesmo sentido também. Né? A setinha dos dois está apontando para o mesmo sentido. Então, eles são o mesmo vetor. Ou seja, P mais R igual a M mais N. Resposta é o nosso item C aqui. Vamos lá, mais um gole d'água. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver por que a letra A estaria errada. Deixa eu dar uma olhada na letra A. Opa, passei demais. Nossa, passei muito. Tá, M mais N mais P mais R igual a zero. Então, você pode até pensar, né? Se você olhar, você pode até pensar que se você somar os quatro, né? Eles voltariam para o mesmo ponto e daria zero. Sendo que isso não é verdade. Por quê? Porque para você somar vetores tem que ser na mesma sequência. Início de um vetor, fim do outro. Aí depois junta com o início do próximo, fim do próximo. Aí o início do outro, fim do outro. E por aí vai. Então, para eu somar e eles voltarem para o mesmo ponto, né? Porque quando inicia e volta para o mesmo ponto, então dá zero. Eu teria que essa setinha tinha que estar apontando para cá e o M também tinha que estar apontando para cá, para poder fazer um loop, ó. Para fazer um loop. Mas esse loop não está sendo feito. O P e o R estão apontando para cá e o M e o N estão apontando para cá. Então, na verdade, né, a soma deles quatro não vai dar zero. Né? Não vai dar zero. Você pode até, se você quiser testar, experimente transladar o N e o M, ou seja, experimente pegar o M e o N e arrastar para poder botar o início do um com o fim do outro, a bundinha de um vetor com a cabeça, com a seta do outro vetor. Se você pegar o M e arrastar aqui para o final do R e depois pegar o N e arrastar para o final do novo M, você vai ver que na verdade vai dar um vetor grandão, tipo, ele vai terminar, sei lá, aqui em cima. Então, tipo, sei lá, pega o M e o N, joga pra cá, ele ia terminar, tipo, aqui assim. Então ia dar um vetor grande. A magnitude do vetor não ia ser zero. Por isso que a soma de todos os vetores não ia dar zero, né? Eu tinha que alterar o sentido dessa setinha para poder zerar. Ou alterar o sentido do M e N ou do P e R. Para poder completar um loop nesse sentido ou no outro sentido. Deu para entender? Entendi, beleza, boa, boa. Essa aqui era meio pegadinha mesmo, né? Ele junta formando um loop. Aí quem olha rápido acha que, pô, loop, quando tem um loop, dá sempre zero, né? Dá sempre um vetor zero. Aí o cara vai e marca o item A. Mas aí tem que checar ainda também o sentido das setinhas, para ver que se realmente é um loop que fecha. Então vamos agora para a nossa última questão de dinâmica e a questão 5 da live de hoje.
um corpo de 4 kg desloca-se com um movimento retilíneo uniformemente acelerado, apoiado sobre uma superfície horizontal e lisa devido à ação da força F. A reação da superfície de apoio sobre o corpo tem intensidade de 28 newtons. A reação da superfície é a força normal, né? É a força que o chão faz no bloquinho, né? Se não tivesse essa força, o bloquinho ele ia querer entrar dentro do chão. Mas como o chão não quer que o bloquinho entre dentro dele, ele faz uma força empurrando o bloquinho para cima para não deixar ele entrar. É a força que, por exemplo, uma mesa faz quando você pressiona a mão sobre uma mesa. Ou então uma força que tem quando eu pressiono a mão sobre outra. É a força normal, a força entre duas superfícies. E aí ele dá alguns dados, né? Ele tem esse ângulo, que é o alfa, ele dá que o cosseno de alfa é 0,8, o seno de alfa é 0,6 e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração escalar desse corpo vale... Aí pergunta aqui. Mais um golinho d'água. Vamos então aqui para a questão número 5. Primeira coisa de sempre, questão de dinâmica, faz um diagrama de forças para ver como tá todas as forças. Então, eu fiz aqui o meu bloco, fiz o chão, aí eu desenhei a normal agindo no chão sobre ele, tem o peso, né, mg, o peso agindo no corpo para baixo, e tem o F. E o F, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser decompor esse F em horizontal e vertical. Por quê? Porque para a gente trabalhar com as forças, é bom que elas estejam divididas em dois eixos perpendiculares, como, por exemplo, horizontal e vertical. Né? A gente tem que decompor em dois eixos para poder somar as forças. Porque para eu somar a força, para eu somar e subtrair força como se fosse um escalar, elas precisam estar no mesmo eixo. Se não estiver no mesmo eixo, eu tenho que somar vetorialmente uma força. Então, eu decomponho para ficar mais fácil de eu mexer com elas. Então, vamos decompor esse F em Fx, né? Fx na direção horizontal e Fy na direção vertical, né? No eixo Y. Eixo X e eixo Y. Vamos decompor esse F. Aqui, ó, é o ângulo alfa. Esqueci até de desenhar quando estava preparando os slides. Então, ó, vamos começar decompondo F. Para decompor força é sempre trigonometria, por isso que é importante você saber matemática, ter uma base de matemática para poder mandar bem na física, já que matemática é a linguagem da física. E nós escrevemos física como matemática. Então, ó, primeiro, tem um ângulo aqui aí. Qual é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o lado adjacente sobre a hipotenusa, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ó, qual é o cateto adjacente? É o Fx. Sobre a hipotenusa, F. Então, Fx sobre F é igual a cosseno de alfa. Eu vou passar o F multiplicando. Fx é igual a F cosseno de alfa. Vamos descobrir agora quanto é que é o Fy. O seno de alfa é Fy sobre F, né? Porque ó, o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa é Fy sobre F. Passo o F multiplicando, tenho que Fy é igual a F seno de alfa. Mais uma aguinha. E agora vamos então, agora que a gente já descobriu essas forças, nós temos todas as forças na vertical, mg, normal e Fy e todas na horizontal, no caso Fx. Nós vamos primeiro para o equilíbrio na vertical, que é o nosso próximo passo. Por que o equilíbrio na vertical? Porque ele não está acelerando na vertical, ele está sempre em contato com o solo, né? Ele não está subindo para cima. Subir para cima é difícil, né? Como é que você sobe para baixo? Ele não está nem subindo, nem descendo. Então, por isso, a aceleração dele é zero e a gente vai fazer equilíbrio na vertical. Então, primeiro, as forças subindo, né? As forças positivas para o eixo X para cima. Nós temos a normal mais o Fy, que eu já substituí para F seno de alfa. E isso eu vou igualar as forças que estão descendo, ou seja, estão para baixo. No caso, mg. Eu igualei, aí eu vou passar o n para o outro lado, vai ficar F seno de alfa igual a mg menos a normal. O mg, o m é 4 kg, a gravidade é 10, então 4 vezes 10, e a normal ele diz que é 28 newtons. Ele fala aqui, ó, no enunciado, bem aqui. Então eu tenho que... Peraí. Tá aqui. Então, eu vou ter então, que o Fy, ou seja, F seno de alfa, vai ser igual a 4 vezes 10, 40, menos 28, 12.
Então, F vai ser igual a 12 dividido por 0,6. 0,6, pessoal, eu passei o seno de alfa dividindo para ficar 12 sobre seno de alfa e eu já substituí, porque ele dá bem aqui, ó, o seno de alfa igual a 0,6. Então, 12 sobre 0,6 eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo para facilitar essa minha divisão. Lembrando que em fração, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, numerador e denominador pelo mesmo valor, não altera a minha fração, é uma fração equivalente. Então, aqui vai ficar 120 sobre 6. Aí, 120 dividido por 6 vai dar 20 newtons. Então, eu descobri já o valor de F. Agora, o último passo é fazer F igual a MA, força igual a massa vezes aceleração, na horizontal. Então, eu tenho que a força na horizontal, a única que tem é o Fx, né, que é o F vezes o cosseno de alfa. E isso vai ser igual a força, eu descobri que é 20, então 20 vezes o cosseno de alfa, que ele dá na questão que é 0,8. Então, 20 vezes 0,8, que isso aqui vai dar, então, vai dar 16. É igual a massa eu já substituí logo, que vai ser 4 kg, vezes a aceleração. Vou passar o 4 dividindo, a massa dividindo, né? Eu tenho que a aceleração vai ser 20 vezes 0,8, vai dar 16. 16 sobre 4, 4. Então a resposta é que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. A nossa resposta é o item B. Item B de bola. Então, acabamos agora a dinâmica e vamos para o próximo conteúdo, que são conceitos básicos. Mais alguma dúvida nessa questão? Deixa eu dar uma olhada. Tomar mais um golinho d'água aqui. Ah, tu tinha achado 20 dias e direto dividido por 4. Cara, isso acontece demais comigo também, cara. Às vezes eu já. Porque assim, quando você achou a força, a questão basicamente acabou, né? Depois é só substituir um F igual a MA. Aí você ruxa, né? Você acaba querendo fazer apressado, ainda mais quando você está numa prova que você tem um tempo para terminar, né? O relógio está sempre ticando, né? Tá sempre diminuindo o seu tempo. Você quer fazer rápido e acaba errando. É por isso que você tem que fazer com calma, né? Para poder não errar. E no final da prova revisar as coisas, porque se você revisa um negócio desse, você revisa e peraí, a força na horizontal, Fx é F cosseno, aí dá tempo de alterar a resposta. Tenho que ter mais calma para fazer, isso mesmo. Você não pode nem ficar muito calmo, porque se você ficar calmo demais, aí falta tempo, aí acaba a prova e você não consegue ver todas as questões, não consegue fazer tudo, e nem ficar afobado demais, porque aí você começa a errar besteira, né? Pô, aí tu ia errar uma questão que tu sabia resolver, mas errou besteira, errou conta, faltou multiplicar por 0,8, que era o cosseno. Mas isso acontece demais. Melhor errar falta de atenção por falta de atenção do que errar por falta de conhecimento, né? Porque falta de atenção é só você prestar mais atenção. Mas vamos lá então para o nosso próximo subtópico, que é conceitos básicos. Aí são conceitos diversos, galera. Unidade de medida e conversão, regra de 3, coisas proporcionais, lógica e por aí vai. Então, ó, primeiro, conceitos básicos, né? Os principais subtópicos de conceitos básicos é trigonometria básica, volume de sólidos conhecidos, então pirâmides, cilindros, cubos, paralelepípedos, né? É sempre bom você lembrar volume de sólido, dar uma revisada antes da prova, cones, por aí vai. Vazão e densidade são os principais conceitos e dá para perceber que a maioria disso aqui é matemática. Trigonometria é matemática, volume de sólido é matemática, vazão é matemática. Densidade não é, mas assim, geralmente você vai aplicar uma regra de 3, que é matemática. Então, deixa eu tomar um gole aqui de água. Cara, essas lives acabam com a minha garganta, minha gargantinha de princesa. Deu 20 minutos de live, já tava com pigarro. Mas vamos lá, vamos terminar. Já passamos metade, já estamos na 6. Então vamos lá. Questão 6. O planeta Urano foi desenhado em uma tela em forma de um círculo de raio 13 centímetros. Considerando o desenho da Terra também circular e sabendo-se que o raio da Terra e de Urano são, respectivamente, 6.400 km e 26.000 km, qual é o valor aproximado da área, em metros quadrados, do desenho da Terra na tela? Então vamos lá resolver essa questão. Então, para começar, a gente tem que, antes de calcular
antes de poder calcular a área do desenho da Terra, a gente tem que primeiro encontrar o raio do desenho, né? Ou seja, o raio do desenho da Terra que ele botou no papel. Então, ó, primeiro a gente vai fazer uma regra de 3 para poder encontrar esse raio. Por quê? Porque as coisas são proporcionais, né? Ele deu o raio da Terra real, o raio do Urano, o raio de Urano real, ele deu o raio de Urano no papel e ele quer saber o raio da Terra. Então, como tudo é proporcional, você consegue fazer uma regra de 3. Então, o raio da Terra no papel está para o raio de Urano no papel, né? Ou seja, 3 centímetros. Assim como o raio da Terra na vida real, ou seja, 6.400 quilômetros, está para o raio de Urano na vida real, que é 26 mil quilômetros. Então você corta quilômetro por quilômetro, divide 6.400 por 26 mil, passa o 13 multiplicando, o centímetro vai multiplicando também. Lembrando, unidade de medida é como se fosse algo multiplicando, você mantém. Então aqui a gente corta quilômetro com quilômetro e vai passar o centímetro multiplicando. Quando você terminar essa conta, vai ficar que o raio da Terra, que eu chamei de RT, vai ser igual a 3,2 centímetros, né? Ou seja, pô, bem menor do que o raio de Urano, né? O raio de Urano no papel deu 3 centímetros, o da Terra vai ficar só 3,2 centímetros. E o segundo passo vai ser o quê? Vai ser encontrar a área do desenho. Aí agora você tem que saber qual era a área de um círculo. Então, ó, primeiro, como ele quer a área em metros quadrados, ó, aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser transformar o meu raio de centímetro para metro, para poder eu trabalhar e encontrar a resposta em metros. Galera, um erro muito comum do pessoal é errar a unidade. Às vezes o cara encontra algo em centímetro e aí esquece de transformar, ou mistura unidade. Então, assim, errar por unidade é muito frustrante porque você sabe a matéria, você sabe o conteúdo, você encontrou a resposta correta, entre aspas, né? Porque você encontrou a resposta, sendo que está na unidade errada. Então tem que ter muito cuidado com unidade, galera, porque é um erro bobo. Então, ó, ele quer em metros, já vou passar o raio direto para metro. Então, para passar para metro, como é que eu faço? Já que está em centímetro, eu vou dividir para 100, né? Para transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Para transformar de metro, pra, confundi todinho, foi mal. Para transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Para transformar de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, de 3,2 centímetros ficou 3,2, 10 a menos 2, né? Eu botei em notação científica para não ter que encher de zero metros. E agora eu vou usar o conceito da área de um círculo, que é πr ao quadrado. O π, ele não dá na questão aqui, galera, mas provavelmente não. Se ele pedir, ele vai dar na prova. Fiquem tranquilos que no início da UBF ele vai mandar você usar π igual a 3, 3,1, 3,14. Geralmente não passa de 3,14, mas o comum mesmo é ele mandar você usar 3 para simplificar as contas. Então eu usei 3 aqui. Então, 3 vai ser igual a r ao quadrado, 3,2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar aproximadamente 3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Ou seja, letra B. Aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, aqui está a sexta questão. Vamos para a sétima, mas antes, vamos ver se alguém tem dúvida. Deixa eu ver, aproveitar e tomar uma aguinha. Nenhuma dúvida? Vamos então para a próxima questão. Opa. Próxima questão, questão 7. Um fato bastante comum no cotidiano das pessoas que possuem carro quando vão a um posto de combustível é calibrar os pneus do seu carro sem se dar conta da unidade utilizada nos medidores de pressão. Então, não sei se vocês já foram num posto de gasolina, algo do tipo, e aí tem, às vezes, alguns postos tem aquelas bombas de combustível, né? E aí aparece só um número no visor, então parece 20 e tantos, 20, 30, mas não mostra a unidade. A unidade que essas bombas usam é o PSI, que é libras força por polegada quadrada, que é uma unidade muito estranha. Cara, essa unidade está no sistema imperial de medidas. Isso é uma aberração, assim, tremenda. Eu não sei ainda porque é que Estados Unidos e Inglaterra ainda usam esse sistema. O mundo inteiro usa metro, usa o sistema internacional de medidas, que é metro, segundo.
quilograma. Eu não sei porque eles ainda insistem em usar esse sistema estranho. Eu não sei se vocês sabem, inclusive é uma curiosidade, por causa que eles usam sistema estranho, inclusive a NASA perdeu uma vez uma sonda, sabia? Tipo assim, porque tem que sempre ficar convertendo, né? Porque muita gente usa no sistema internacional, então usa em metro por segundo e tal, essas unidades, sendo que eles usam em, sei lá, hambúrgueres por milkshake, as unidades estranhas dele. E aí, uma vez, um programador da NASA, na NASA, viu? Estava fazendo um programa que ia usar que a sonda ia usar para operar, e eu acho que ele programou na unidade do local, ou seja, ele programou nas unidades imperiais, sendo que quando ele foi passar os dados, ele passou os dados para a sonda no sistema internacional, ou seja, em metro, em segundo e por aí vai. Ou foi o contrário. E aí, por causa disso, deu tudo errado, porque os valores eram tudo errado. A sonda estava calculando em metro e segundo, sendo que passando os resultados no sistema imperial ou algo do tipo. E aí a sonda, ela quando foi decolar, ela saiu de órbita e colidiu. Eles perderam a sonda. Foi bizarro. Foram assim milhões de dólares jogados no lixo por causa de um erro de conversão de unidade. Então, olha, até a NASA erra a conversão de unidade. Mas você não vai. Na UBF você não vai errar a conversão de unidade. Então, é um negócio que pega muita gente ainda. Então, enrolei pra caramba com essa história, mas vamos logo para a solução da questão, então. Questão número 7, transformando as unidades, né? Um passo só que é transformar a unidade. E, galera, o bizu para transformar a unidade é sempre esse. É o quê? Vocês vão escrever as unidades, então, ó, 30 psi. 30 psi Aí ele diz que é o quê? Libra-força por polegada quadrada. Então, você escreve aqui as unidades, libra-força por polegada quadrada. Eu não sei se esses são símbolos, eu simplesmente escrevi. O corretor entende, LF por pol, né? Libra-força por polegada quadrada. E o que, é que você vai fazer? Lembra que eu disse que unidade de medida é como se fosse algo multiplicando? Então, você vai tentar cancelar essas unidades e fazer aparecer as unidades que você quer. O quê? Multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa. Porque lembra que se você multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, não altera? É como se você estivesse multiplicando por 1. Então, por exemplo, aqui ó, eu comecei a multiplicar 5 newtons sobre uma libra-força. Sendo que ele falou aqui que, cadê? Uma libra-força vale 5 newtons. Então, 5 newtons sobre uma libra-força é como se eu estivesse multiplicando por 1. Porque é a mesma coisa. Então, não altera o resultado, só altera as unidades. E esse é o pulo do gato que você vai usar para mudar a unidade. Então, ó, por exemplo, eu quero me livrar desse libra-força. Então, ó, eu boto um libra-força aqui embaixo para poder cortar o libra-força. E em cima eu vou botar o equivalente a um libra-força para poder não alterar o resultado, para não alterar o valor. Então, uma libra-força é equivalente a 5 newtons. Então, eu boto 5 newtons aqui em cima. Então, ó, quando eu multiplicar, já vai cortar o libra-força e vai ficar o newton aqui em cima. Porque eu não quero em newton por metro quadrado, então já vai ficar legal. Agora, para poder cancelar essa polegada ao quadrado, eu vou querer multiplicar, eu vou querer um polegada ao quadrado aqui em cima para poder cortar. Inclusive, e agora, tomar mais um golinho d'água aqui. Tá faltando um 2 aqui, galera. Ficou faltando um quadrado aqui. Então, imagina que tem um 2 aqui imaginário. Mas sim. Então, ó, eu quero me livrar dessa polegada ao quadrado, então eu tenho que, como a polegada está dividindo, eu tenho que multiplicar por uma polegada ao quadrado. Então, multiplico por uma polegada, aí o quadrado ia estar aqui fora, né? E eu divido pelo equivalente de polegada, né? E ele fala, ó, que uma polegada é igual a 2,5 centímetros. Então, uma polegada e embaixo, para poder igualar, para ficar a mesma coisa em cima e embaixo, eu boto 2,5 centímetros. Aí ia ter o quadrado aqui, né? Aí quando eu multiplicar, ia cancelar polegada ao quadrado com polegada ao quadrado. Sendo que, ó, vai ficar centímetro ao quadrado aqui embaixo. E eu quero newton por metro quadrado. Então eu preciso multiplicar mais uma vez, fazer mais uma conversão. Eu quero que fique aqui embaixo metro, né? Newton por metro quadrado. Então eu boto 1 metro aqui e o 2 aqui fora, né? O quadrado. E em cima, para ficar tudo igual, eu boto 100 centímetros, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Aí, esse centímetro ao quadrado vai cortar com esse centímetro ao quadrado e vai sobrar o metro. Então, ó,
libra-força cortou com essa libra-força, polegada ao quadrado cortou com essa polegada ao quadrado, centímetro ao quadrado cortou com esse centímetro ao quadrado, sobrou só o newton e o metro quadrado. Então, eu faço toda essa continha, 30 vezes 5, dividido por 2,5 ao quadrado, que é para ter um quadrado aqui, vezes 100 ao quadrado, e isso aqui vai ficar aqui. 30 psi vai ser igual a 2,4 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Ficou faltando um metro quadrado. Eu não sei o que eu estava pensando quando eu estava escrevendo esse slide. Vários erros. Foi mal, galera. Faltam 2 aqui e faltou uma barrinha metro quadrado aqui. Então, isso aqui é 2,4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ou Pascal, né? É a mesma unidade. É a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas para pressão. É newton por metro quadrado ou pressão. Quer dizer, ou Pascal, que é a unidade de pressão. Então, essa aqui é o item B. Então, o item B é a nossa resposta. Alguma dúvida, galera? Você vai substituindo basicamente. Exatamente. Exatamente. Então, em vez de você decorar o que tem que fazer para substituir cada coisa, ou fazer um bocado de regra de 3, né? Eu já vi tanta gente decorando como é que substitui de psi para Pascal ou e tal, essas coisas. Não precisa, você vai gastar espaço do seu HD mental, da sua cabeça, com coisa inútil, né? Eu recomendo só lembrar os que você mais usa, sei lá, de quilômetro por hora para metro por segundo, que é dividir por 3,6, porque se você usa direto, aí sai mais rápido, mas para a maioria, você não precisa decorar, você faz isso na hora. E eu também já vi muita gente fazendo um bocado de regra de 3. Aí, nesse caso, você ia ter que fazer 1, 2, 3 regras de 3. Olha aí, vai encher o papel de regra de 3. Então não precisa disso. Você fazendo por esse método, né, de você ir, como você falou, Thiago, substituindo basicamente, né, você vai multiplicando pela mesma coisa em cima e embaixo para ir cancelando, você encontra a resposta, uma linha, basicamente uma linha, e já saiu a resposta na unidade correta. E é muito mais clean, né? Porque aqui eu não cortei, né? Mas quando você estiver fazendo a sua prova, você ainda vai cortar. Aí você vai cortar o libra com libra, força, o polegada ao quadrado com polegada ao quadrado. Então você vai ver tudo cortando e vai ficar aparecendo só o newton e o metro quadrado. Então fica muito bonitinho. Então, eu gosto muito desse método e é um método que eu sempre faço para transformar unidade. Inclusive, eu botei essa questão só para mostrar como é que eu transformo unidade, para vocês aprenderem esse método também. É claro que se você quiser ou fazer a regra de 3 ou decorar, bom, que você se sentir mais confortável, mas eu gosto de fazer assim. Então vamos então agora, mais um golinho d'água aqui. Sério, galera, essa garrafa tem 1 litro d'água e eu bebo 1 litro todinho só durante a live. É sério, é incrível. Eu falei na live passada, respeito os professores de vocês que aqueles caras têm gogó, viu? Porque pra pegar um bocado, pra passar a manhã inteira, a tarde inteira falando, nossa senhora. Eu não tinha garganta, eu não tenho garganta pra isso não. Então, vamos agora pra gravitação. Gravitação também todo ano é provável que pelo menos uma questão de gravitação caia, uma ou duas ali, também é um assunto que cai bastante. E os principais subtópicos, né, do tópico gravitação são leis de Kepler, é sempre importante lembrar das 3 leis de Kepler, movimento em órbita, batata cai também, força gravitacional e eclipses. Né? A UBF também gosta de vez em quando de cobrar conceitos principalmente teóricos de eclipse, né? Eclipse solar, eclipse lunar, por aí vai. Então vamos lá para a 8ª questão e a primeira e única questão que teremos de gravitação, infelizmente, né? A partir de agora, pessoal, eu vou colocar só uma questão porque o nome da live são 10 questões que você precisa saber. Não são 12 questões que você precisa saber, não são 15, são só 10. Então o nosso tempo é limitado, minha garganta também é limitada. Então aqui eu estarei mostrando só 10. Mas se você quiser saber mais questões, se você quiser ver mais questões, tem lá no nosso e-book. No nosso e-book, eu esqueci o nome agora, acho que são 30 questões que você precisa saber para a primeira fase. Então lá tem um e-book com 30 questões, eu acho que são 5 de cada conteúdo para a primeira fase do nível 1 e tem mais 30 para o nível 2 em outro e-book. Então dá uma conferida que aí tem mais para você treinar melhor gravitação. Então vamos lá. Deixa de enrolação e questão número 8. Existe um ponto sobre a reta que une os centros da Terra e da Lua em que a força gravitacional total é nula.
Então, ó, isso é muito interessante. Então, se você pegasse esse ponto exatinho e colocasse, sei lá, um astronauta ou uma nave ou qualquer coisa, ela não ia ser puxada nem para um lado nem para o outro. Ela ia ficar. É claro que isso não ia durar muito, porque, enfim, a Terra e a Lua estão se movendo, a Lua orbita a Terra, então provavelmente ia mudar depois de um tempo. Mas naquele instante ele não ia sentir uma força nem para um lado nem para o outro, ia se cancelar perfeitamente. Então tem um pontozinho entre a Terra e a Lua que tem essa propriedade. Encontre aproximadamente a razão entre a distância da Terra àquele ponto e a distância da Lua à Terra, sabendo-se que a massa da Terra é cerca de 81 vezes a massa da Lua. Então vamos lá. Primeiro eu fiz um esqueminha da situação. Mais um golinho d'água. Então, isso aqui foi a minha tentativa de fazer um círculo. Eu tentei, galera. Fazer um círculo para a Terra e a Lua aqui. Então, aqui a Terra tem 81 vezes a massa da Lua. A Lua tem uma massa mzinho, que eu chamei. E eu chamei o ponto em que... Um ponto em que a gravidade vai ser zero de P. E aí eu chamei a distância da Terra até P de X e a distância de P até a Lua de Y. No meu desenho, eu botei P mais perto da Terra. Mas vocês vão ver depois que a gente vai descobrir que P é mais perto da Lua. Que faz sentido, porque a atração gravitacional da Terra é mais forte, porque ela tem mais massa. Então tem que estar mais longe da Terra e mais perto da Lua para poder a força fraquinha da Lua, a aceleração da gravidade fraquinha da Lua, conseguir se igualar com a da Terra, né? Mas eu desenhei errado aqui, em aspas, né? Errado porque vai ser mais para cá mesmo, para você ver que tanto faz como você vai desenhar, porque as contas vão te mostrar como é que vai ficar. Então, ó, primeiro vamos calcular as gravidades, né? Então a gravidade da Terra, né, que eu chamei de GT, vai ser, a fórmula é a constante gravitacional, que é o Gzão, vezes a massa do corpo, no caso eu chamei de Mzão, mas depois eu substituo para 81 vezes Mzinho, sobre a distância do corpo para a Terra, né? Aí, ó, na verdade, a gente vai imaginar que essa distância é do centro da Terra até o ponto P. Porque, na verdade, quando você está calculando a gravidade de um planeta, você calcula a partir do centro da Terra. Eu não botei aqui para não ficar muito poluído, mas é para imaginar que esse X está vindo aqui do centro da Terra até o P, e a Lua aqui está vindo do centro da Lua até o P. No final das contas, como a distância da Terra e da Lua é muito grande, vai fazer pouca diferença nas contas, vai ser aproximadamente igual. Mas o certo, na verdade, é esse X puxar aqui do centro até o P e o Y puxar aqui do centro até o P na hora de calcular, mas aproximadamente dá para usar assim. Então, ó, Gzão, a constante gravitacional, vezes a massa da Terra sobre a distância ao quadrado, que eu chamei de x. Então, e o Mzão, a questão fala que é 81 vezes a massa da Lua. Então, G, 81 vezes Mzinho sobre x ao quadrado. E a gravidade da Lua vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa da Lua sobre a distância do ponto P até a Lua, que eu chamei de y ao quadrado. Mais um gole d'água. Gravidade resultante, zero. Segundo passo. Então, vamos zerar essa gravidade. Vai ter a gravidade da Terra puxando para um lado, a gravidade da Lua puxando para o outro. Para igualar, né, para ser zero, a gente iguala uma com a outra. Então, igualando as duas, a gente vai ter aqui Gzão, 81mzinho sobre x ao quadrado, vai ser igual a Gzão mzinho sobre y ao quadrado. Dá para cortar as constantes gravitacionais, dá para cortar a massa da Lua, mzinho, e eu vou passar só o y ao quadrado multiplicando para um lado e o x ao quadrado multiplicando para o outro. E eu terei que x ao quadrado é igual a 81y ao quadrado. E aí agora o que eu faço? Eu tiro a raiz dos dois lados, para ficar que o x vai ser igual a raiz de 81, 9, e raiz de y ao quadrado, y. Então x vai ser igual a 9y. Aí agora é só calcular a razão. A razão que ele pergunta é a razão da distância da Terra até o ponto P em relação à distância total da Terra até a Lua. Então, a distância da Terra até o ponto P é x e a distância da Terra até a Lua é x mais y. Então, eu terei x, eu sei que é 9y, substituindo, e eu vou substituir aqui embaixo também x mais y, 9y mais y. Então, 9y sobre 10y, ou seja, 9 sobre 10 vai ser 0,9. Ou seja, a razão da distância da Terra, da distância da Terra até o ponto P,
sobre a distância da Terra até a Lua é 0,9, ou seja, é quase 1, ou seja, quase tudo. Ou seja, o ponto P estaria bem aqui, ó, tipo, bem pertinho. Tipo, se eu fosse dividir essa distância em 10, teria 9 partes pro lado da Terra e só uma pro lado da Lua. Aí é para vocês verem como a gravidade da Lua é mais fraca que a da Terra. Mas vamos então, primeiro deixa eu ver se tem dúvida, né? Deixa eu ver, enquanto você aproveitar para beber mais um golinho d'água. Nenhuma dúvida. Vamos então para a próxima questão. Vamos para a próxima questão e para o próximo assunto, que agora nós vamos falar de termologia. O penúltimo assunto da nossa live e também a penúltima questão. Então, ó, quais são os subtemas de termologia que mais caem? Geralmente são três. É escalas termométricas, ou seja, você converter de Celsius para Fahrenheit, ou então de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin, ou então para uma escala imaginária que a questão inventa. Então, você saber fazer a conversão de escala. Tipos de troca de calor. Então, calor sendo trocado de um objeto para outro, de um corpo para outro. E calorimetria básica. Então, saber, por exemplo, o que é condutividade térmica, o que é calor específico, calor latente, por aí vai. Então, eu trouxe aqui, como só tinha uma questão, eu escolhi sobre calorimetria básica, que é essa aqui, questão número 9. Minha avó, cansada de panelas de barro, quer comprar uma panela que esquente rápido e uniformemente a comida. Para isso, ela procurou seu neto, um físico que entende de termodinâmica, que lhe aconselhou a procurar no comércio uma panela feita de um material que tenha... Aí tem aqui as opções. Então, ó, ele fala sobre alto e baixo calor específico e condutividade térmica. Vamos então, para responder essa questão, lembrar o que é calor específico, o que é condutividade térmica e depois analisar se a gente quer um baixo ou um alto de algum deles. Então, ó, primeiro, o que é calor específico? Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Ou seja, é a resistência, entre aspas, é a resistência de um material a ser esquentado. Então, quanto maior o calor específico, mais calor tu tem que jogar num objeto para aumentar 1 grama dele em 1 grau Celsius, ou seja, aumentar uma unidade de grau nesse objeto. Então, por exemplo, tem objetos isolantes de calor, por exemplo, um casaquinho de lã. Um casaquinho de lã, você pode tacar calor ou frio nele, que ele vai esquentar ou esfriar muito devagar. Porque você precisa botar muito calor para mudar a temperatura dele. Né? Um casaco de lã também é um isolante térmico. Já, por exemplo, outros materiais. Água também é conhecida por ter um calor específico alto, galera. Então, eu acho que é 1 caloria por grau Celsius, né, o calor específico da água, e isso é considerado um calor específico alto. Né? Por exemplo, o do gelo é 0,5 caloria por grau Celsius. Ou seja, é mais fácil você esquentar em 1 grau Celsius 1 grama de gelo do que esquentar em 1 grau Celsius 1 grama de água. E condutividade térmica é a capacidade de um material de conduzir calor. Ou seja, quanto maior a condutividade térmica, melhor condutor o material é. Então, por exemplo, voltando para o exemplo do casaco de lã. Um casaco de lã te deixa quentinho, porque quando está frio lá fora, ele não deixa, ele impede que o calor do teu corpo seja conduzido para fora. Então, ele diminui a perda de calor do teu corpo para fora. Aí, por exemplo, vou dar uma panela. Uma panela ela pode conduzir mais calor para poder esquentar mais rápido. E você tem que ter, por exemplo, um cabo de madeira, né, que aí conduz calor lentamente. Porque se você colocar um material que conduz muito bem no cabo da sua panela, então você vai queimar a mão. Vai esquentar o cabo e você vai queimar a mão. Por isso que eles botam geralmente a panela de aço, porque metais geralmente são ótimos condutores de calor. Tanto que, por exemplo, você já deve ter tocado num metal e sentido ele muito frio. Tipo, tá tudo, sei lá, 25, 30 graus Celsius, tá tudo numa temperatura normal, mas parece que um metal tá muito mais gelado que o resto. Você já deve tocar, sei lá, numa panela ou numa quina de metal e parece que ele tá muito mais frio. Não é que ele tá muito mais frio. Na verdade, é que ele é um condutor de calor tão bom que ele conduziu o calor da sua mão, do seu toque, muito rápido. Aí pareceu que ele tá frio. Né? O frio nada mais é do que alguém tirando o calor seu muito rápido. Nada mais é do que um bom condutor de calor.
Então é por isso que o metal é feita a panela para esquentar mais rápido e o cabo de madeira, que é um péssimo condutor de calor, para proteger a sua mãozinha. Então agora vamos interpretar. O que é que a minha avó quer? A minha avó, ela quer uma panela que esquente rápido. Para esquentar rápido e uniformemente a comida. Para esquentar rápido, eu preciso de um baixo calor específico. Por quê? Porque eu quero transmitir com pouco calor, eu já quero que a panela esquente. Né? Então, se eu botar uma panela com calor específico alto, vai demorar muito para ela começar a ficar quente. A panela começa fria e esquenta, né? Aí ela passa calor para a comida. Então, eu preciso de um baixo calor específico. E como eu quero que a comida esquente uniformemente, ó, o calor, né? Inclusive, você ter uma alta quantidade térmica também ajuda a panela a esquentar mais rápido. Né? Mas o alta quantidade térmica também é para outra coisa, além de esquentar rápido. Também é para uniformizar o calor na panela, né? A temperatura da panela e fazer a comida esquentar uniformemente. Por quê? Porque a boca do fogão é só lá embaixo. Se a panela tem uma péssima quantidade térmica, vai ficar só o fundo da panela que está em contato com a boca do fogão, muito quente, e os lados da panela frio. Então tu está esquentando só o fundo da tua comida. Se a panela tem uma boa quantidade térmica, tu vai esquentar a panela toda, ela vai rapidamente esquentar, uniformizar a temperatura, esquentar rápido, e aí vai esquentar uniformemente a comida. Então você quer a minha avó ela vai querer um baixo calor específico e uma alta quantidade térmica. Então a resposta é item C, baixo calor específico e alta quantidade térmica. Inclusive, galera, sempre desconfiem de itens como esse. A característica desejada da panela não depende desses parâmetros, ou então não dá para responder com as informações da questão. É claro que tem pouquíssimas questões que a resposta vai ser essa, mas, cara, ele não te deu. É muito difícil o corretor te dar uma questão para tu não fazer nada, para tu simplesmente não fazer uma conta, não pensar, só dizer que não precisa. Geralmente tu vai ter que usar os dados, geralmente dá para fazer sim a questão. Então, e tem que ser sempre para tomar cuidado. Porque às vezes você pensa, né? Você olha e você pensa, pô, olhando eu acho que não depende, ou então acho que não dá para resolver. Pense um pouquinho mais, talvez dê. E agora vamos para o último tópico, né? Trabalho e energia, e vamos para a última questão. Vou tomar mais um gole d'água aqui. Eu acho que metade da live é só eu bebendo água. Direto, né? Mas vamos lá. No tópico trabalho e energia, quais são os principais subtópicos que nós temos? Nós temos conceito de trabalho, ou seja, o que é trabalho e como se realiza trabalho. Trabalho do peso e do atrito, que são dois dos principais trabalhos que nós temos. E também energia, né? Energia potencial elástica e potencial gravitacional. Então, você entender o conceito de trabalho e energia e como eles se relacionam, né? Inclusive, eu tinha um professor, né, que contava uma piada, né? E essa piada é verdade, na verdade, né? Qual é a definição de trabalho? Definição de trabalho é a capacidade de mudar a energia, né? Ou seja, você passa energia de um tipo de energia para outra. É a capacidade de mudar a energia. E qual é a definição de energia? É a capacidade de gerar trabalho. Então é cíclico, né? Trabalho usa energia, né, transforma energia, e energia é a capacidade que você tem de gerar trabalho, né? Então fica num ciclo, né? É uma definição circular. Mas vamos lá então para a nossa última questão, a questão número 10. Ao realizar uma experiência no laboratório da escola, o professor sugere aos alunos que lancem um bloco de 1 kg sobre uma mesa parcialmente lisa. De forma que o mesmo colida com um anteparo preso a uma mola de constante elástica 20 newtons por metro, como mostra a figura abaixo. Considere-se o sistema conservativo. Considerando-se o sistema conservativo, verifica-se que a compressão máxima da bola após a colisão foi de 20 centímetros. Dentro dessa perspectiva, os alunos concluíram que a velocidade do bloco no instante da colisão era igual a... Galera, esse parcialmente liso, eu não sei porque ele mede esse parcialmente liso, né? Porque, assim, ele não dá coeficiente de atrito nem nada, então a gente vai considerar como se fosse liso, né? Então isso aí foi meio que uma pegadinha que você podia pensar que tinha atrito, mas é para considerar que não tem atrito. Ele não deu coeficiente de atrito, ele não deu nada, então considera que não tem atrito.
Então, vamos aqui, questão 10, eu desenho a situação antes e depois. Então, primeiro, o bloco ele chega com uma velocidade, a mola está relaxada, e depois ele vai ter uma compressão máxima. Então, ele vai chegar, vai parar, e quando ele parar, ou seja, ele vai perdendo velocidade, comprimindo a mola. Quando a velocidade dele chegar a zero, ele comprimiu o máximo possível da mola. Aí ele vai... Foi mal. Aí ele vai voltar. Então, ó, a gente só tem um passo nessa questão que é conservar a energia. Então, nós vamos igualar inicialmente a energia cinética do bloco, ou seja, mv ao quadrado sobre 2, a energia cinética que ele tinha, e no final o sistema ele só tem energia potencial, né? Porque no início a mola está relaxada, então não tem energia potencial elástica, só tem cinética, mv ao quadrado sobre 2, e no final, como a gente está analisando na compressão máxima, o bloco está parado. Nesse instante, exatamente nesse instante, o bloco tem velocidade igual a zero, porque ele está mudando de sentido, ele está vindo para um lado, vai passar e para o outro. Então, nesse instante, a velocidade dele é zero. Então, ele não tem cinética e o sistema vai ter só potencial, que é a energia potencial da mola. Toda a cinética dele virou potencial para a mola. Então, kx ao quadrado sobre 2, que é a energia potencial de uma mola. Então, agora é só fazer conta. Corta o 2 com 2, passa o m multiplicando, a gente vai ter que v ao quadrado, kx ao quadrado sobre m, tira a raiz dos dois lados, v é igual a raiz de 2 vezes. Aí o x vai ser 20 centímetros, mas já vamos passar para metro, para poder a gente... uma dica sempre transforme para o SI, né, para o Sistema Internacional, para metro, para segundo, para metro por segundo, para você não se confundir. Então passa tudo para o SI, no final ele pede centímetro por segundo, aí tu volta para centímetro por segundo. Tu pede um pouquinho mais de tempo, mas tu garante que tu não vai errar conta ou que não vai errar unidade. Então eu passei já os 20 centímetros para metro, né? Então 20 de centímetro para metro a gente divide por 100, então vai ficar 0,2 ao quadrado sobre a massa é 1 kg, então 1. Aí, tirando a raiz, vai ficar aproximadamente 0,28, né? Vai ficar 0,2828, por aí vai. Vai ser um dízimo, né? Então a gente aproxima para 0,28. E aí, a velocidade, como ele quer em centímetros por segundo, aí agora a gente transforma 0,28 metros por segundo. Eu quero desaparecer com esse metro e transformar em centímetro. Então, eu multiplico por 1 metro embaixo, para cortar 1 metro com metro, e 100 centímetros em cima, porque eu só posso multiplicar por a mesma coisa em cima e embaixo. E 100 centímetros é 1 metro. Então, corta 1 metro com metro, multiplica por 100, vai ficar 28 centímetros por segundo, que é a letra D de dado. Terminamos a última questão da nossa live. Passamos por as 10 questões que você precisa saber antes da primeira fase, para fazer a primeira fase no nível 1. Mas agora, quais são os próximos passos, né? Agora, o que é que você faz? Cara, como eu falei na primeira live, nós lançamos um e-book e todas essas questões foram tiradas do e-book. Então, eu já resolvi 10 das 30 questões, mas ainda tem outras 20, né? Isso aí é uma amostrazinha para você ver o que tem lá. E se você gostou da questão, vai lá que tem mais, e tem muito mais. Eu peguei só algumas, é só uma gotinha do oceano que tem. E tem muito mais no Tópicos para você olhar, ou então no curso AdSmock, nas listas que a gente posta na AdSmock, ou então nas questões que a gente resolve nas aulas da AdSmock. Então, o importante é continuar se movendo, né? Olimpíada é uma maratona. Não é sobre quem corre mais rápido, é sobre quem corre mais longe. Então, o importante é não parar. Então, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa importante comentar. Tudo que eu já comentei na live passada, né? Aqui a gente fala quais matérias priorizar, né? As matérias que eu falei que tem que priorizar nessa live estão tudo lá. Os subtópicos estão lá. Fala também, tem 5 questões de cada matéria, né? Então eu trouxe aqui 10. Tipo, teve, por exemplo, gravitação, eu trouxe uma questão. Tem outras 4, cara. Tem 4 vezes mais questão lá. Quer dizer, tem 5 vezes mais, né? Mas tem 4 questões que você não viu. E quais são as próximas lives do evento? Então, a gente vai ter no dia 6 de agosto, nós vamos ter 10 questões para garantir o corte no nível 2 dessa vez, né? Hoje foi nível 1, próximo vai ser nível 2. E nós teremos também dia 12 do 8, na véspera da primeira fase, nós teremos o aulão de véspera, que dessa vez é questão para nível 1, para nível 2, porque inclusive muitas vezes repete questão. Tem muita questão que cai nível 1 e nível 2, então vai ser uma aula que vai servir para os dois níveis, inclusive nível 3, porque nível 3 também cai questão do nível 2, né? Geralmente o nível 2 é uma mistura de questões do nível 1, do nível 3 e
algumas questões próprias também, né? Algumas que só são dela, só são pro nível 2. Então é uma mistura. Aí, mais uma vez, vamos entrar pro pro nosso momento merchan. Tem que falar da Dismock. E, galera, mais uma vez, né? Assim, o slide é o mesmo, eu estou só repetindo pra ficar na mente de vocês. Galera, vocês não precisam. Eu não vou ser hipócrita de dizer que vocês só vão passar se assinarem a Dismock. Cara, quem vai passar, a Dismock não passa, quem passa é vocês. Então, o esforço de estudar, o esforço de aprender, o mérito é de vocês. O que a Dismock é uma facilitadora para você perder tempo só com o que é necessário, para você perder tempo só estudando, fazendo questão, para você não ter que perder tempo procurando questão, vendo o que é que cai na prova, ou então com alguém fazendo o seu roteiro de estudo, o que é melhor você estudar, ou fazendo simulado, ou procurando aula, ou então não entendi esse conteúdo, como é que eu vou descobrir? Então, a gente deixa tudo na sua mão, a gente deixa tudo na boquinha, a gente dá tudo na boquinha para você só precisar estudar e meter bronca, para você perder tempo só com o que é importante. Então é isso que a gente faz. Então, na plataforma a gente tem mais de 130 aulas de todas as matérias, professores medalhistas internacionais, comunidade para tirar dúvidas, que como eu já falei, eu acho uma das coisas mais importantes. Cara, você estudar sozinho é meio deprimente às vezes. Você às vezes fica sem motivação, sem saber para quem você vai tirar uma dúvida, ou então partilhar uma vitória, ou então uma derrota sua. É importante ter essa comunidade, cara, é muito bonito. E aproveite essa comunidade, manda mensagem, se conectem não só com professores lá, mas também com os outros alunos, cara. E também reunião de planejamento individual, outra coisa muito legal, cara, porque não sei se eu já está no ditado, né? Não trabalhe duro, trabalhe inteligente, né? O ditado inglês é don't work hard, work smart. Então, tipo, trabalhar duro só não te leva a canto nenhum. Então você pode estar, se você ficar sempre fazendo as questões erradas, ou estudando só o que você gosta, em vez do que você precisa estudar, das suas lacunas de conhecimento, você pode se dar mal na UBF e não atingir todo o potencial que você tem. Então, a reunião de planejamento individual é uma reunião 1 a 1, cara, com um cara que vai, ó, olhar ali, olhar o seu perfil, olhar o que você precisa estudar, seus pontos fortes e fracos, fazer uma meta para você, um planejamento para você se preparar passo a passo e garantir a sua medalha. E nós temos também biblioteca olímpica com lista, prova, simulado, tudo, cara. É muito massa. A gente não estaria entregando esse material para vocês se a gente não confiasse, se a gente não gostasse do trabalho que a gente está entregando. Né? E também nós temos cursos para o nível 1, para formar a base, né? Porque a base é uma das coisas mais importantes que tem. Então nós temos matemática básica, cinemática básica, dinâmica básica e termologia básica. E aí, para finalizar a reflexão do dia, quanto vale uma medalha da UBF para você? Então, quanto vale atingir esse seu sonho? Conseguir uma medalha, entrar para a seletiva, viajar, ganhar, tipo, no ensino médio já começar a aprender física a nível universitário, tipo, adquirir skills, né, habilidades que você não adquiria normalmente no ensino médio, raciocínio lógico, capacidade de concentração, foco, fazer amizade com amigos de todo o país, entendeu? E até mesmo entrar na faculdade com uma medalha olímpica, né? Pela vestibular da Unicamp, que aceita medalhas olímpicas, né? A segunda melhor universidade do Brasil, terceira melhor da América Latina. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Vou esperar aqui um tempinho, né? Porque nós temos um delayzinho. Nossa senhora, pessoal, me desculpa, eu parei de perguntar se vocês têm dúvida nas questões. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a passar e esqueci. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, galera. Pera, não desliga, se tiver dúvida eu tiro agora. Deixa eu ver. Meu problema é formular o cálculo. Cara, ei, foi mal, galera, por esquecer as dúvidas. Eu fui no Eu acabei esquecendo, fui na emoção resolvendo, esqueci de abrir o chat. Mas então, ó, primeiro, pergunta do Diego, meu problema é formular o cálculo. Cara, seu problema então não está na física, está na matemática. Né? No momento que você resolveu, você já entendeu a situação física e vai montar as equações, a física acabou. A partir daí é só matemática. Então, como é que tu ganha essa habilidade de formular o cálculo, essa criatividade, essa visão? Resolvendo questão.
Você pode ver umas aulas de matemática, então, pô, trigonometria, álgebra, né? Sistema de duas equações, duas incógnitas, sistema de equações, esse tipo de coisa, que pode ajudar, mas, assim, o segredo mesmo é fazer muita questão. O Thiago até falou, rinha para essa experiência do exercício que salva. Exatamente, cara, resposta precisa. Não tem nada melhor do que resolver várias questões. Você vai pegando o jeito, você vai pegando a manha. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tiago recomendou Física Clássica. Cara, também é um livro muito bom. Eu, pessoalmente, prefiro o Tópicos de Física, mas para mim, Física Clássica vem logo em segundo lugar e não vem muito atrás. Não vem muito, vem logo atrás. E no final é uma questão de preferência, pessoal. Você pode dar uma olhada nos dois e ver qual você gosta mais do estilo de ensinar, do estilo de questões, do estilo que ele dá o conteúdo. Vai para cada um. Eu prefiro o Tópicos de Física, mas Física Clássica é uma excelente coleção e para mim vem logo em segundo lugar e não muito atrás. Então, excelente dica também, Thiago. Vou procurar saber isso, deixa eu ver. Você deixa a live salva? Sim, as lives serão sim salvas para vocês verem depois. Né? Isso aí, opa! E eu acho que não era nem para ter revelado. O CEO aí da Dismoc já meteu no chat, talvez. Então, não sei. Eu sou um mero professor. Não, eu não mando em nada aqui. Veremos. Então, deixa eu ver aqui. Quando eu passar na segunda fase, assinar a Dismoc. Meu amigo, pois você vai passar, cara. Você vai. Confie em você, confie. Salve, fui eu na primeira. Salve, salve, fui na primeira turma da Dismoc. Boa aí, o cara na primeira turma, cara, do ano passado. Começamos ano passado. Foi um começo difícil, mas que a gente já cresceu muito e queremos crescer mais ainda, né? Eu acho que. Deixa eu voltar os slides para eu ver. Acho que tem quantos aprovados foram esse ano passado. 22 premiados na UBF ano passado. E se Deus quiser, esse ano teremos mais e muito mais, cara. Estamos torcendo por você. O resultado é de vocês, a medalha é de vocês, mas a felicidade é nossa também. Ficamos felizes de ver o resultado de vocês. Então, Garganta do Thiago está pedindo socorro? Tá. Daqui eu já saio para tomar própolis, Benalete, enfio tudo na garganta. E a minha garganta fica anestesiada por uma hora, senão eu não aguento não. Mas ó, acabou a garrafa, acabou. Já foi 1 litro de água. Então é isso, galera. 9h53, tá bom. Tá muito bom, acabando aí. Começou 8h20, né? Então teve aí 1h30 de live. Tá boa. Uma boa noite, Xará e melhores pra garganta. Valeu, cara, valeu. Vai melhorar. Antes da próxima live tá 100% de novo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero mesmo. Bons estudos pra vocês. Vamos estudar e até a próxima live. Até a próxima vez. Então, deixa eu dar um tempinho aqui por causa do delay da live, né? E aí eu finalizo. Deixa eu ver. Então, tchau, pessoal.